Começa mais uma edição do Momento Político, sexta-feira, 17 de dezembro. A Conab estima que a safra de grãos em Goiás deve saltar de 23,8 milhões de toneladas no período de 2020 a 21 para 28,8 milhões de toneladas no novo ciclo 2021 e 2022, representando novo recorde para o estado. E para trazer uma explicação melhor sobre o assunto, o editor do Hoje News, Wilson Silvestre, conversou com o especialista e palestrante do agronegócio, Arthur Toledo, que falou sobre este recorde e o crescente aumento dos preços nas gôndolas dos supermercados. Olá, Wilson. Olá, o agro brasileiro é referência como um dos melhores do mundo na produção sustentável em proteína vegetal e animal. É também modelo de empreendedorismo respeitado dentro e fora do país, exportando não só alimentos, mas também tecnologia e técnicas de cultivo sustentáveis. O programa Momento Político de hoje conversa com o especialista em agronegócio, engenheiro agrônomo e presidente do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, Arthur Toledo. Seja bem-vindo, Arthur, é um prazer tê-lo conosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu sei que a sua agenda é extremamente atribulada, mas muito obrigado mesmo. Bom, Arthur, seja bem-vindo. Obrigado, Wilson, e é um prazer estar junto aqui com todo esse pessoal que te acompanha aí no dia a dia, nesse trabalho fantástico aí de divulgação de notícias do agro e da sociedade de um modo geral em Goiás e para o país todo. Estamos à sua disposição, meu amigo. Bom, não poderia deixar de fazê-lo, e eu gosto sempre de colocar uma camisa de força nos meus entrevistados, até para ter uma narrativa e um esclarecimento melhor. Eu começo fazendo aí esse levantamento recente da Conab, que aponta que o volume de grãos produzido em Goiás deve saltar de 23,8 milhões de toneladas na safra referente 2020-21 para 28,8 milhões de toneladas no próximo ciclo. Produzindo muito alimentos, mas os preços não param de subir. Eu pergunto ao senhor, qual é a vantagem em ser um dos maiores produtores de grãos do mundo, que é o caso do país, e também na região centro-oeste, nós somos um grande produtor, se a população a cada dia está tendo dificuldade para comprar, digamos assim, o básico da comida no dia a dia, principalmente as pessoas que estão na base da pirâmide social. Esse é um desafio, né, Wilson? E o que tem acontecido com o agro está acontecendo com as pessoas de um modo geral. Nós vivemos um momento de turbulência na economia mundial, alta do dólar aqui dentro, escassez de alimentos e energia no mundo todo. E se a gente fizer um balanço nos últimos 30 anos até 2019, o preço da cesta básica brasileira caiu em torno de 43% historicamente. Ou seja, tudo isso é uma conquista do brasileiro. E eu digo porque o aumento de preços ele sempre é sazonal na agricultura, ou por alimentos ou por algum fator externo. Porque o Brasil tem um histórico de manutenção e segurança alimentar incrível. Você é um grande especialista nessa área e eu diria para você que, mesmo em momentos de dificuldade como esse, o agro brasileiro mantém aqueles pilares da segurança alimentar. Qual é, Wilson? Você oferecer alimentos de qualidade, primeiro pilar. Durante todos os dias do ano, segundo pilar. Todos os tipos de alimento possível, terceiro pilar. E garantindo o abastecimento interno e, inclusive, ajudando o país com as exportações. Eu diria para você, Wilson, que hoje em torno de 7 países no mundo contém essa capacidade de alimentar a sua população e de exportar e alimentar. O Brasil hoje alimenta 7 vezes a população brasileira, 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Obviamente que a questão de preço tem um detalhe só que eu gostaria de chamar a atenção.
nós geramos emprego, contribuímos com essa riqueza, mas é fundamental entender, produtor, Wilson, rural, não forma preço nem para comprar seus insumos, ele é obrigado a pagar aquilo que ele consome pelo preço que o mercado oferece, e ele não forma preço da venda do seu produto. E a gente está vendo algumas discrepâncias bastante grandes entre o preço recebido pelo produtor pelo leite, pela saca de soja, pelo milho, e o preço que está no supermercado de alimentos, né, nessa cadeia, e isso nem sempre é compatível. E eu diria que nessa cadeia agroalimentar, os segmentos mais sensíveis é o produtor rural e o consumidor. Então, nós estamos atentos a isso, nós queremos oferecer produtos de qualidade e com o melhor preço possível. Obviamente que quando as cadeias de suprimento sofrem tanto problema como nós estamos vivendo em função da pandemia e outras questões, gera esse desequilíbrio e realmente a sociedade acaba pagando um pouco mais por um período, e nós esperamos que 2020 e 2021 foram tempos difíceis para todos, e no agro, Wilson, os custos de produção estão estratosféricos. Talvez nós nunca tenhamos tido um aumento tão grande em preço de fertilizantes, de defensivos, enfim, na cadeia para se produzir. É muito desafiador plantar soja, milho, produzir leite e carne no Brasil hoje. Mas, enfim, a gente espera continuar dando essas respostas para a sociedade brasileira sempre. Eu vou pegar um gancho aí que o senhor se referiu, que é sobre a produção e que o produtor, de um modo geral, assim como o consumidor, sofre muito com essa discrepância na economia. Mas eu gostaria de pegar esse gancho perguntando ao senhor, volta e meia, o agro é demonizado pelos partidos de esquerda, ambientalistas, radicais. Mesmo assim, esse setor ele não dá a devida resposta à altura, ele não tem campanha de conscientização. Portanto, mesmo tendo recursos financeiros, ele prefere ficar calado, apanhar calado, ao invés de fazer contraponto. Na sua avaliação, por que ocorre essa apatia em relação às críticas de boa parcela da sociedade? Wilson, é possível que alguns segmentos continuarão demonizando essa campanha por uma questão ideológica, não é nem uma questão de confrontar com a realidade. Eu diria para você que nós temos informações e dados de que o agro, junto com a sociedade urbana, nunca esteve tão próximo. Há um grau, em função até da resiliência do agro em enfrentar toda essa crise e continuar ofertando alimentos para a sociedade, isso tem tido uma adesão muito forte. Mas essa comunicação acontece muito de forma estratégica. Agora, essa manhã, o presidente da FAEG, deputado federal Zé Mário, estava naquela famosa coletiva de final de ano, onde a gente faz um balanço do agro do ano presente, ou seja, 2021, e as perspectivas para 2022. Olha, essa comunicação divulgar os resultados positivos que o agro traz para o país e para as pessoas, e nós temos feito um trabalho, só para te dar um número aqui, de um resumo do nosso órgão aqui, do qual eu presido hoje, nós tivemos esse ano 257 inserções na mídia, Wilson, entre TVs, entrevistas, 94 entrevistas, falando do agro 2 vezes por semana para redes expressivas, 49 inserções em rádio, jornal escrito, revistas, internet. Esse é o nosso dia a dia. E fazemos algumas campanhas também, às vezes do ponto de vista institucional de cadeia, como leite, para consumo, e também a divulgação de dados. Um exemplo é na área ambiental. Exatamente, um país que tem 66% do seu território preservado, com essa natureza incrível, sendo 50% na Amazônia e mais 16% dentro das propriedades rurais, quer dizer, a maioria dentro das propriedades rurais brasileiras, e aqui nós temos que preservar de 80% da nossa área na Amazônia,
até 30%, 20% aqui na região Centro-Sul. Então, tem momentos que não vale a pena fazer contrapontos muito ideológicos, mas trabalhar com essa realidade e essa informação. E certamente nós estamos vivendo um momento muito interessante de conexão do agro com a cidade e esperamos aprofundar cada vez mais com as informações como esse programa que nós estamos fazendo agora. Eu volto num ponto que o senhor citou aí sobre a preservação. Eu vou encerrar essa conversa nossa fazendo uma observação que eu acompanho sempre. Nas suas palestras, o senhor ressalta muito o papel da tecnologia em favor da agricultura e no aumento da produção com conservação ambiental. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: dentro disso que o senhor disse há pouco, é possível produzir mais no mesmo espaço que existe hoje no país? Wilson, que isso é fantástico e fundamental, essa tua pergunta. Imagina, Wilson, que nós ocupamos 29% do território brasileiro com pastagens, agricultura de grãos, florestas para extração de madeiras para diversos fins, cana-de-açúcar, 29% do território. Grãos ocupa em torno de 10% do território. E nós estamos vivendo um fenômeno, inclusive em Goiás, muito interessante. Dois aspectos que eu diria fundamental. Primeiro, a substituição das áreas de pastagem por agricultura. Hoje o Vale do Araguaia está sofrendo uma transformação incrível, a soja, como sempre, uma locomotiva entrando na agricultura e sem concorrer com os bovinos, porque a integração lavoura, pecuária e floresta, que nós estamos assistindo, e aqui eu queria chamar a tua atenção e de todos que estão junto conosco, que é a capacidade que o agro tem de trabalhar a perspectiva da preservação com aumento, com o uso da tecnologia. Nós integramos agricultura, pecuária e floresta como nenhum país no mundo faz hoje. Com a irrigação, nós produzimos em Goiás 3 safras por ano. Irrigação nós podemos, Wilson, nós temos hoje 8,5 milhões de hectares irrigados no país, podemos ir para 40, 50 milhões de hectares sem derrubar nenhuma árvore, aumentando no mínimo em 3 vezes a produção de alimentos do Brasil. Você imagina o que esse país é capaz de proporcionar sem precisar derrubar mais nenhuma árvore. Ou seja, aqui em Goiás nós somos uma vitrine nesse sentido, com todo respeito à questão ambiental. Hoje nós temos o programa ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, fazemos plantio direto na palha, não revolvemos mais o solo para fazer agricultura de soja, milho, feijão e grãos de uma forma geral, coisa que fazíamos no passado. Utilizamos água de forma extremamente inteligente, devolvendo para o meio ambiente com muita qualidade, porque nós sabemos que esse é um ponto crítico, fundamental, não só para produzir alimentos, mas principalmente para a sociedade urbana, e os produtores rurais estão se transformando em produtores de água. E para fechar, eu queria trazer aqui o que é divino para nós e aqueles que têm fé e acreditam, porque em Goiás, Wilson, nós plantamos 1 quilo de semente de soja e colhemos 100 quilos de soja. Isso é mágico. Nós plantamos 1 quilo de semente de milho e colhemos 450 quilos de milho. Isso nenhum setor industrial, nenhum setor da informática, nenhuma indústria, nenhum outro segmento na história da nossa humanidade conseguiu tanta eficiência através da ciência, da tecnologia, das Embrapas, dessa nossa grande Embrapa, dos órgãos de pesquisa privados, de uma Emater que concentra pesquisa, extensão rural, dos órgãos de transferência de tecnologia e conhecimento, como o Senar, que hoje tem inclusive assistência técnica gerencial. Nós conseguimos fazer talvez um dos maiores milagres da história da humanidade, que é produzir muito em terras brasileiras, enriquecendo o solo, preservando o meio ambiente e oferecendo alimento aí para esse mundão afora. É um orgulho poder dizer disso e
convocar a sociedade urbana para que venha entender também essa realidade e agradecer a você, Wilson, já finalizando, essa oportunidade da gente estar junto e estaremos quantas vezes for necessário e você nos convocar. Você é o nosso mestre aí na comunicação e seguimos aí sobre as suas orientações. Bom, chegamos ao final. Muito obrigado pela nossa conversa aqui com o professor, consultor Arthur Toledo. Até uma próxima oportunidade a gente conversar aqui mais sobre agronegócio e também essa relação produção de alimentos e consumidores. Raquel, é com você aí no estúdio. Agradecemos a participação do senhor Arthur Toledo. O Momento Político volta na segunda-feira e um ótimo fim de semana.